Eu fui censurado. Como vocês viram no review do último capítulo 1162, e Mu-sama tentou me calar. O final do vídeo nunca existiu. Desvendei seus mistérios, desvendei seu futuro, desvendei seu medo. Mas a verdade é que muita gente mandou mensagem chateada com a falta dessa conclusão, querendo muito ter visto o fechamento do vídeo, e eu também quero muito que vocês vejam. Então eu fiquei motivado pelas suas palavras e estou disposto a mais uma vez encarar Mu-sama. Segue aí a conclusão do vídeo, tá? Para logo depois a gente trazer outros comentários fortíssimos acerca do capítulo 1162 de One Piece e notar como a mera junção de duas informações feitas no arco de Elbaf parecem indicar e até deixar bem claro que o Oda deu um breve spoiler da parte final de One Piece. Eiichiro Oda escreve Marshall the Teach para derrotar Mu-sama, para se tornar as trevas que engolem o mundo, para se tornar o soberano desse planeta. Com seus sonhos realizados, então teremos o último grande embate de One Piece: Monkey D. Luffy, o rei dos piratas, contra Marshall the Teach, o rei do mundo. Até usando a analogia dos planetas, esse combate é feito para ser o final. Faz muito sentido que antes do sol trazer a luz, o mundo seja afundado em escuridão, por aquele que em todo esse espectro de comparação realmente representa as trevas. E Mu-sama cai pelas mãos de Marshall the Teach, mergulhando o mundo em sombras. Marshall the Teach cai pelas mãos de Monkey D. Luffy, o deus do sol, consumindo a escuridão com sua luz eterna. Assim, após 8 séculos de uma noite sombria quase infindável, o mundo, novamente, encontra luz e paz. Esse é o amanhecer do novo mundo. E com o fechamento do review apresentado, vamos para os outros pontos relacionados ao capítulo 1162 que, tem muita coisa a ser explorada. Mu é um mundo, ou em japonês, Sekai. E isso implica em muitos desdobramentos. Não é à toa que o governo mundial de One Piece em japonês é Sekai Seifu, o governo do mundo, desde sempre o governo de Mu. Agora, não é como se a representação de Mu como mundo não fosse algo já especulado e até assumido por muitos, mas a menção direta a isso, cara, parece ter feito uma expansão de domínio na nossa mente e simplesmente elevou os pensamentos e teorias a outro patamar. Agora a gente tem uma base para saltar ainda mais alto. E essa confirmação de Mu como a representação do mundo em One Piece faz a gente ressignificar vários e vários outros momentos ao longo da obra. Mas a gente também precisa ter certo cuidado com isso, como eu vou comentar mais à frente. Mas quando figuras absurdamente proeminentes comentam sobre o mundo ou comentaram sobre o mundo, talvez o significado fosse muito mais profundo do que a gente imaginava, começando pelo próprio Kaido. Todos lembram que ele disse que o Haki supera tudo, mas quando teve a chance de cair de boca numa fruta, meu irmão não pensou nem 2 vezes. Mas o próprio diz que Gold Roger conquistou os mares sem Akuma no Mi, apenas com aquilo que supera tudo, o Haki. O Ace Yonkou estava presente nos eventos de God Valley e viu o mundo diante de seus olhos. Mas é outra frase que ele diz conectada ao Roger que pode revelar um detalhe bombástico sobre o fechamento de God Valley, que fez o Yonkou notar o Haki, como o ápice das habilidades. Olha que interessante, durante sua luta contra o Luffy na 5ª marcha, o Rei das Feras menciona que sem fruta, mas com Haki, o Roger colocou o mundo de joelhos. O flashback atual é do Loki, mas fala do Harold e tem como foco principal o Shebeck, o que tem deixado o Roger
ofuscado por esse pirata. E assim, a gente tá na era do Rocks, então é totalmente compreensível. O Roger ainda estava se transformando, se desenvolvendo para se tornar a figura de rei dos piratas que a gente conhece. Mas muita gente ainda espera que ele tenha algum feito absurdo dentro desse flashback para jogar o hype dele lá pro alto, e isso faz sentido, tá? E se essa menção que o Kaido faz na luta contra o Luffy é se referindo à memória desse dia, em que eles enfrentaram Imu, em que Gold e Roger, com um haki do Conquistador absurdamente poderoso, fez Imu se curvar pro futuro rei dos piratas. Vale lembrar que durante o arco de Egghead, a presença do haki do rei de Joy Boy fez o Imu ter um episódio ali, mano, um transtorno de estresse pós-traumático louco demais. Se o Roger fizesse algo nesse sentido, irmão, seria o hype mais absurdo da história de One Piece. É interessante, é difícil, mas não é descartado. O Imu é o 01, ele deve ser o mais forte de One Piece, mas as figuras que estão se juntando ali, Barba Branca, Garp, Kaido, Roger e Shebeck, irmão, se tem como deixar o Imu vulnerável em algum momento, esse momento é agora. É fácil pensar em Imu como a figura mais forte desse universo, mas é difícil pensar que com essas 5 figuras ali presentes, cara, talvez até focando diretamente só nele, ele se saia como soberano, né? Talvez ter apagado God Valley não tenha sido muito à toa. Mas como a gente sabe, claro, o Imu não cai em God Valley, mas pensar em sua queda nos leva a outro momento que faz, cara, as nossas ideias virarem de cabeça para baixo. Depois de a gente comentar do governo de Imu, né, o governo do mundo e sua representação como o próprio mundo, se liga nesse diálogo do Dragon com o Smoker no capítulo 100 de One Piece. Todo o governo está atrás de sua cabeça, e como se já soubesse, o Dragon responde: o mundo aguarda nossa resposta. O Dragon tava em God Valley. É muito provável que ele tenha visto ou pelo menos sentido Imu. É muito provável que todo o seu plano de vida após vivenciar esse incidente horrível seja destruir o mundo. Quando Sabo reporta os acontecimentos do Reverie para ele e Ivankov, eu lembrava que a reação do líder dos revolucionários dava a entender que tudo mencionado pelo Imperador das Chamas era novidade para ele, mas essa, na verdade, é uma reação exclusiva do Ivankov. Vocês lembram qual é exatamente a reação que o Dragon faz quando Sabo fala sobre Imu? Ironicamente, a única que todo mundo deveria pensar. O Dragon ouviu e... pontinho, pontinho, pontinho. O Dragon viu Imu. O Dragon sabe. E mesmo assim, ele quer enfrentar. Outro detalhe é que, relendo esse relatório do Sabo, eu não pude deixar de notar que o Dragon só tem uma reação diferente de tudo quando o Sabo menciona uma grande sombra sobre Lulusia que apareceu logo antes de sua destruição. O Dragon parece assustado, como se ele entendesse. Talvez algo semelhante com o que aconteceu em God Valley e ele pôde presenciar. É claro que ainda tem toda essa questão de combustível para a arma ancestral funcionar. A Mother Flame foi o que ativou a suposta Uranus, mas será que tinha algum resquício de energia antiga ainda restando nessa arma que foi usado em God Valley? Enfim, é muito bom a gente poder olhar retroativamente para One Piece e perceber como tem muita coisa que, seja pensada pelo Oda ou improvisada, ganha muito mais significado devido ao último capítulo. E para fechar essas relações, eu tenho mais uma aqui que é daquelas. Na última aparição do Bug no mangá, no capítulo 1122, que inclusive é o mesmo que o Imu fica trevoso rememorando o Joy Boy, o Bug brada: o mundo é nosso. E é só a partir daí que Imu vai se tremer todinho e se cagar nas calças. Pega o capítulo pra ler, cara. É quase uma consequência direta das palavras de Bug-sama. O Imu tá falando Joy Boy, mas não é por culpa do haki do Joy Boy, não. É porque ele tá pressentindo que o Bug, o futuro rei dos piratas, o novo Joy Boy, tá indo ao seu encontro. Apenas fatos. Imu treme. Imu tem medo
de Bug-sama. E por isso que tentou me censurar, mano. É a única explicação. E fato também é que se a gente tá falando de Imu como mundo, a gente não pode esquecer o que talvez é o mais marcante de toda essa nova representação. O que pra mim é a página mais impactante de One Piece e mudou a maneira como a gente enxerga a obra. O mural Harley em Elbaf. O primeiro mundo. Na terra havia chamas. As pessoas sucumbiram à sua cobiça tocando o sol proibido. Os escravizados rezaram e então o deus do sol apareceu. O deus da terra enfureceu-se e junto com sua serpente de chamas ardentes envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles jamais se encontrarão. O segundo mundo. No vazio havia o sopro. O deus da floresta domou demônios e o sol espalhou as chamas da guerra. O povo da meia-lua sonhou. O homem matou o sol e se tornou Deus. E o deus do mar enfureceu-se. Eles jamais se encontrarão. O terceiro mundo. No caos havia o vazio. Os remanescentes inconvenientes relembram o dia prometido e ouvem a voz da meia-lua. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retorna e traz um novo amanhecer. Eles certamente se encontrarão. A gente não sabe há quanto tempo o Imu está vivo. A gente não sabe se ele representa até mesmo a existência dos três mundos, das três eras de One Piece. Mas através dos textos de Harley, a gente consegue estipular algo muito forte. É como se o Oda tivesse entregando de fato muita coisa pra gente, e spoilers do final de One Piece. Então, tendo isso somado ao que a gente teve no último capítulo, é possível que Imu-sama seja na verdade a representação do terceiro mundo, uma espécie de terceiro Imu, e se liga como isso faz sentido. A gente sabe que ao longo das eras, o Sol é representado por Nika no primeiro mundo, Joy Boy no segundo mundo e Luffy no terceiro mundo. E se a gente notar, na segunda era, nos é dito que o homem matou o Sol e se tornou Deus. Isso parece uma clara referência à vitória de Imu sobre Joy Boy. Após isso, ele ascendeu à Terra Sagrada e é o Dragão Celestial, o deus desse mundo. Então é dado a entender que Imu surgiu ali, pelo menos ascendeu ao seu patamar ali. Inclusive, a sequência é falado que o deus do mar se enfureceu. Isso parece uma alusão direta ao fato do nível do mar ter subido 200 metros no final do século perdido, que é exatamente onde o poema do segundo mundo acaba. Aqui, Imu nasceu como um deus e como o próprio terceiro mundo. E as passagens na sequência do texto de Harley são, um verdadeiro spoiler que mais do que nunca a gente consegue decifrar com certeza se levarmos em conta que Imu é esse terceiro mundo e que é o seu fim que vai mudar completamente o universo de One Piece. No caos, a guerra de 800 anos atrás, havia o vazio, o século apagado para ocultar a história. Os remanescentes inconvenientes relembram o dia prometido e ouvem a voz da meia-lua. O deus do sol dança e ri. Esse é o Luffy despertado, guiando o mundo ao seu fim, levando Imu a uma derrota incontestável e acabando completamente com seus séculos de tirania. O sol retorna e traz um novo amanhecer. Aqui, sem Imu, surgirá um novo mundo, mas pela primeira vez de paz, quebrando para sempre esse ciclo de crueldade. Eles certamente se encontrarão. Entender Harley dessa maneira também começa a fazer muito sentido a menção da volta de Nika como deus da destruição, porque ele de fato vai destruir o mundo que é personificado, que é representado por Imu. Então isso tudo é o Oda trabalhando com figuras de linguagem para expandir as possibilidades dentro do seu próprio universo e trazer pra gente mais e mais linhas de interpretação. Eu tenho certeza que se a gente reler todo o One Piece agora, a gente vai encontrar ainda mais momentos, além de todos que eu já mencionei, em que a palavra mundo pode ser interpretada não como o planeta só em si, mas sim como Imu-sama, a representação desse todo. Eu imagino que em vários desses momentos a gente consegue fortalecer o significado tendo o Oda pensado previamente ou não, tá? Mas outras menções sobre o mundo,
gente tem que ter em mente e tomar cuidado com isso. Vão ser só sobre o mundo mesmo, sem estar diretamente relacionado ou pensado de maneira estratégica para simbolizar Imu. Sei lá, vamos pegar por exemplo o Shanks no capítulo 19, pequenininho, falando que se ele tiver o próprio barco, ele pretende viajar por aí para ver o mundo. Parando para pensar agora, que ele é filho do Garlin, que ele provavelmente foi para Marejoa antes de iniciar sua vida pirata, começa a fazer um sentido relacionar até com Imu, tá vendo? É isso que eu tô querendo dizer, tá? Não foi pensado pra representar Imu. Cara, naquele momento, capítulo 19 de One Piece, de forma nenhuma. Mas se a gente quiser, dá pra encaixar. Dá pra colocar uma camadinha ali de significado. Apesar de que, cara, capítulo 19 não era, mano. Ou era? O da gênio. Bom, é interessante a gente fazer esse exercício com One Piece, né? Fazer uma releitura, ver quando tem a menção do mundo e perceber como pode encaixar muito bem com Imu-sama, como foram os casos que eu mencionei agora. O do Dragon, cara, no capítulo 100, fica, mano, casa de uma maneira incrível. O próprio Roger falando, o próprio Barba Branca também dizendo que o mundo vai virar de cabeça para baixo. Cara, existem linhas e linhas de interpretação, mas agora substituir o mundo por Imu traz pra gente nuances que antes estavam invisíveis. Em meio a esse pensamento do mundo das eras, da queda de Imu, surge um questionamento. Onde o Barba Negra Marshall the Teach entra em tudo isso? Será que na verdade ele vai se tornar a representação do terceiro mundo? Porque vai assumir o trono de Imu que é de uma geração passada? Ele já bradou que essa é a sua era. O Oda, como eu mencionei no início do vídeo, a conclusão do review, parece muito bem estar construindo o Teach para ser uma figura, cara, a figura principal pela queda de Imu, para depois ser derrotado pelo Luffy, trazendo o amanhecer do novo mundo. Com essas novas interpretações, qual é, meu querido, o seu palpite, tá? Deixa aí nos comentários. Agora, vamos para alguns complementos ao capítulo, só para agregar e completar o vídeo. Parece que o complexo do Kaido por Joy Boy pode ter suas origens exatamente em God Valley, e é possível que a partir desse encontro com Imu, ele descubra mais sobre a lenda de Joy Boy e tenha acreditado por um período de sua vida que ele seria essa figura, até, na verdade, entender que esse seria aquele que o derrotasse. Ele pode ter olhado Imu, posteriormente entendido que Joy Boy seria a figura que iria derrotar Imu e pensado, irmão, sou eu. Mas depois de um tempo ele percebeu que na verdade, nessa grande gama que é a vida, ele era só mais um obstáculo do destino de Joy Boy para derrotar Imu-sama. Ou derrotar o Barba Negra. Pô, Barba Negra Joy Boy dava uma boa thumbnail e dava um bom clickbait também, né? Vou botar isso não, relaxa. Outro detalhe curioso nesse capítulo foi o eco do Garp sobre sonhos. Ele repetiu umas 3 vezes sobre estar vivendo uma realidade ou um sonho. O Oda não costuma ser tão redundante assim. Será que o poder de Imu está relacionado a sonhos, mais especificamente pesadelos? E isso do Garp ficar repetindo é algum tipo de rastro pra gente entender? E falando no Garp, o Gold Bogard estava ao lado do grande marinheiro e a função dele ali é simplesmente maravilhosa, vocês perceberam? Ele tá correndo, segurando o Dendemushi do Garp em meio ao caos de God Valley, mano. Uma loucura total, o Bogard gênio não tem como. E falando em genialidade, esse painel do Shebeck é um espetáculo à parte e curiosamente ele nos remete ao Salão das Flores de Imu-sama com uma espada muito semelhante na mesma posição, cravada em solo. Será que Imu tomou o sabre de Shebeck após a sua vitória para deixar cravado em seu salão como uma recordação de que existem sim verdadeiras ameaças nesse mundo, que ele não pode simplesmente baixar a guarda nem subestimar o sonho dos homens? O Rox ainda vai voltar lá, foi uma promessa. E o Barba Negra carrega em seu navio o nome de Sabre de Shebeck. Será que ele vai até Marejoa reivindicar a espada que é sua por herança, por direito? O seu plano, desde criancinha, é se tornar o rei do mundo. E é como eu já falei, e ele muito antes de mim. O sonho dos homens nunca tem fim.
E, inclusive, né, todo esse pensamento sobre o Tite me faz pensar como o Shebeck se sentiria ao ver o que o filho fez com, cara, seu amigo, seu companheiro Edward Newgate Barba Branca. Teria ele odiado a pessoa que seu filho se tornou? Teria ele influenciado o Barba Negra em todas as suas decisões? Teria ele sido uma chave para roubar a fruta de Barba Branca? E já que a gente está falando em fruta, os piratas do Roger encontram uma Akuma no Mi em meio aos tesouros de God Valley, e se a gente for prestar atenção, a forma dela é estranhamente parecida com a Barabara no Mi. Só que assim, se for ela, esquece, vai ser um retconzaço, pô, gigantesco. Porque lá no capítulo 19 é dito que eles pegaram a Barabara no Mi de um navio inimigo, e isso acontece há 27 anos atrás da linha do tempo atual, não 38 como é God Valley. Então imagina, os caras pegaram a fruta, botaram na geladeira do Oro Jackson e deixaram lá por 11 anos. Por loucura. Loucura WhatsApp aqui apitando também. E galera, de coração, tá? Eu fiquei muito feliz com a quantidade de mensagens pedindo a conclusão desse review. Foi muito importante para trazer esse vídeo que é até complementar a ele, né? Então eu queria agradecer, pô, de verdade a todos vocês aí pelas palavras de apoio e dizer que, cara, o que a gente puder fazer aqui, o que a gente puder estar fazendo aqui para entregar entretenimento, interação, conteúdo de uma forma geral, cara, é só vocês falarem, tá? Eu sempre falo e gosto de repetir. A aba dos comentários é de vocês, tá? A gente ouve e gosta muito de ter essa troca entre interlocutores e não só ser uma questão, sei lá, completamente unilateral. Beleza? Tamo junto, muito obrigado de coração mais uma vez e a gente se vê, você sabe aonde? Exatamente num próximo vídeo. Mas antes, deixa o like nesse, se inscreve no canal se não é inscrito. E é isso, galera. Valeu!